Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 18 de junho de 2026 e o título é Evoluímos? Vamos lá. Há milênios, a humanidade vem se transformando através de ciclos. Progredimos muito em tecnologia, mas será que avançamos na mesma medida como humanidade? Há milênios, pessoas são perseguidas por suas crenças, alternando-se nos polos. Cristãos foram perseguidos no início da era cristã, mas houve um tempo em que também alguns entre eles, subvertendo a mensagem do Cristo, tornaram-se os perseguidores. Na Roma antiga, os desafetos do poder eram jogados nas arenas para enfrentarem os leões ou digladiarem-se para a diversão de um povo moralmente primitivo e para demonstrar o poder e controle do império. Hoje não temos tais arenas como espaços físicos. Contudo, muitos ainda são jogados aos leões ou continuam lutando e desejando a destruição do oponente. As feridas causadas nesses embates não são físicos e nem visíveis. Elas sangram a alma, destroem o emocional. Os leões de Roma talvez fossem menos implacáveis, menos irracionais. Agiam puramente por instinto de sobrevivência, enquanto as feras contemporâneas se saciam de forma sádica e desumana. Há muitos que arrastam multidões a defenderem e até idolatrarem atos abjetos. Comportam-se de forma egoísta e ignóbil. Manipulam a massa, oferecem um parco pão e muito circo. Infelizmente, uma parte dos fantoches sequer percebe a mão que os controla e segue sendo um instrumento de suporte e manutenção daqueles que apenas se utilizam de sua incapacidade de enxergar a verdade. Diante de um cenário caótico e inevitável, nos perguntamos se realmente evoluímos, como seres, como almas, em busca de aprimoramento. Por que ainda há criaturas tão desprovidas de valores morais e sentimentos nobres? E o pior é que se auto-intitulam como virtuosos, usando de discursos envolventes e sinuosos como uma serpente traiçoeira. Terá então chegado o momento de mais um aprendizado, do fim de um ciclo de sombras? O ponto de ruptura está a cada dia mais intenso. Uma mudança drástica se aproxima, trazendo um novo ciclo. E a pergunta que ressoa em nossas mentes e corações: o quanto evoluímos nessa escola de intensas lições? Estamos prontos para a próxima fase? Conseguimos nos livrar das manipulações? Estamos entendendo o contexto de nossa realidade e propósito? As respostas não estão escritas em nenhum lugar para serem vistas. Elas se encontram no lugar mais profundo de nossas consciências. Para acessá-las, há que se aprender a ler com o coração. Elas não podem ser apenas lidas, elas precisam ser sentidas. E essa jornada é individual. Olhe ao redor e sinta onde você se encaixa na realidade que o cerca. Se há paz mesmo em meio ao caos, o caminho está correto. Siga em frente, evoluindo sempre. Então, vamos lá. Hoje em dia, né, quando a gente começa a olhar, gente, diante de tantas coisas que estão acontecendo, a gente se pergunta mesmo, né? Será que a gente evoluiu? A gente anda num mundo assim com tanta polarização, tanta divisão, tanta briga, tanto conflito. Será que esse é o comportamento de pessoas que evoluíram, né? Não parece, né? E é engraçado que, assim, às vezes eu fico pensando, tem gente que não acredita, né, em vidas extraterrestres, né? Tem gente que acha que só tem vida aqui, né, no nosso planeta. E aí para mim isso não parece lógico, né? Porque eu fico pensando, né, que seria um desperdício, né, do Criador, do universo, da divindade, né, que quem acredita, né, na fonte criadora, a gente ter tantas, assim,
tantas galáxias, né, tantos sistemas solares, né, esse universo que a gente nem consegue dimensionar, e ter só um único planeta habitado, né? Isso eu acho inconcebível, né? Um grande desperdício. E ainda se fosse assim né, uma civilização super avançada, super evoluída, mas a nossa civilização ainda, pelo que eu entendo, é muito primitiva. A gente não consegue conviver pacificamente. Como que pode se considerar que seja uma civilização muito avançada, né? E que só ela exista no universo inteiro, né? Mas tem muita gente que acha, né, que só existe vida na Terra e que é inconcebível. Quem fala em extraterrestre é tudo maluco, conspiracionista. Mas eu acho que não seria lógico, né? Tanta, tanto universo tão imenso, né, infinito aí, para ter só um tipo de vida. Né? Se a gente for trazer aqui para né, pensando no micro, no nosso planeta, nós temos vários tipos aí de ecossistemas e tem os animais, tem os seres humanos, tem muitos tipos, né, de sistemas de vida. Isso a gente comparando aqui só dentro desse planeta. Então imagina fora, né? Quanta coisa ainda existe que a gente não faz ideia, né? Então, e aí a gente acha que a gente evoluiu muito porque nós tivemos aí realmente um avanço tecnológico muito grande, né? Coisas que a gente sequer imaginava, mesmo assim. Aqui, né, as nossas telas, hoje em dia, a gente conseguir com tanta facilidade gravar um vídeo, colocar numa rede social, ou a gente se comunicar com pessoas que estão do outro lado do mundo, que antigamente era algo extremamente complicado, muito caro, né? Hoje a gente faz aí ligação de vídeo pelo WhatsApp, né? Então, a gente avançou muito em muitas coisas, mas como humanidade, será que a gente avançou na mesma medida? E, assim, por um outro lado, a tecnologia nos auxilia bastante, mas como eu entendo que a gente não evoluiu, né, na mesma medida, a gente acaba não usando a tecnologia totalmente a nosso favor. Embora a gente muitas vezes ache que a gente está usando para nos auxiliar, mas muitas vezes a gente está usando de uma forma que nos prejudica, e isso não é algo por acaso, né? A gente sabe que existe aí um sistema, existem pessoas que estão aí no controle e que manipulam as coisas, as situações, para favorecer a elas, né? Tem muitas grandes figuras aí, muito conhecidas, que nunca, por exemplo, esconderam aí os pensamentos deles em questão de redução de população, né, de uma certa eugenia aí, né, um tipo de seleção de quem eles acham que deveria, né, permanecer assim, se eles tivessem, né, a manopla do infinito de Thanos, com certeza eles estalariam os dedos, né? Para quem não sabe da referência, vou só situar aqui a referência, né, que é um dos personagens, né, da Marvel, dos Vingadores. O Thanos é um vilão que ele consegue completar uma luva, né, que eles chamam de manopla do infinito, que tem as joias essas joias com poderes muito grandes, né, que é a joia da alma, a joia do poder, a joia da realidade, a joia do tempo e do espaço. Então, quem conseguir completar, ter essa luva com todas essas joias, consegue um poder imensurável. Então, ele estalando os dedos, ele conseguiu exterminar, assim, sumir, desaparecer. As pessoas simplesmente desintegraram com metade do universo, porque ele entendia isso, que uma população menor, né,
reduzida ali, da metade, teria uma condição de vida melhor. Só que a questão que fica pode parecer muito interessante, né? Aliás, tinha isso quando tinha aquelas pedras da Geórgia, né? Tinha esses mandamentos, né? E um dos mandamentos parece que era manter a população em 500 milhões, acho. A gente está em 7, 8 bilhões por aí. Então, aí você fica pensando, tudo bem, eles acham que isso é algo bom para manter uma qualidade de vida para todo mundo, mas será que eles escolheriam as pessoas próximas deles para entrar nessa seleção? Será que a família deles entraria nessa seleção? É muito poder, né? Eu acho, para as pessoas. E eu entendo, né, que a única pessoa que tem o poder da vida, de escolher isso, né, de criar ou não a vida, é Deus, né? É a fonte criadora. Nós, humanos aqui, por mais que alguns se destaquem, alguns acabem tendo um poder aí muito grande, né, estando no controle de coisas muito grandes, eles não são melhores do que os outros. Muito pelo contrário. Esse poder acaba provando que eles são muito menores, né? Porque grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Essa frase é do Homem-Aranha. Hoje estou nas referências aqui, né, dos filmes de heróis. E realmente, se você tem um grande poder, mas você não sabe utilizar com sabedoria, você é uma pessoa que tem muito ainda aí que aprender, tem muito que evoluir. Você está num patamar muito, embora você possua poder aqui, né, material, né, bens materiais, como ser humano você é uma pessoa, né, às vezes até insignificante, né? E infelizmente é o que a gente tem assistido aqui, e essa questão do quanto nós evoluímos, a gente vê que estamos em tempo em que as pessoas estão muitas vezes agindo contra as coisas, a natureza, contra o que nos trouxe aqui a esse momento, né? Como o pouco que a gente conseguiu evoluir como ser humano, estão subvertendo as coisas, os valores, para tentar justamente de uma forma, como eles não podem eliminar, né, as coisas do jeito que eles querem, né? Não seria bom, né, eles exterminarem as pessoas. Então, o que eles fazem? De uma certa forma, manipulam a mente das pessoas para controlar esse crescimento populacional, né, para escolher quem eles acham que tem que estar aqui ou não, né? E a gente tem visto aí muitos experimentos sociais e infelizmente, uma manipulação emocional que acaba fazendo com essa inversão de papéis que eles criaram, né? Então, desconstrução do masculino, desconstrução do feminino, inversão de valores, e colocam na cabeça, principalmente a gente vê aí, né, certos movimentos radicais, colocando na cabeça das pessoas certas atitudes, certas condutas que vão contra a natureza delas, das mulheres mesmo, né? O que se ganhou tanto com esse tal empoderamento que eles falam, né? A gente vê hoje em dia uma geração aí de mulheres sobrecarregada, muitas vezes solitária, porque ficaram martelando na cabeça delas que para elas serem empoderadas, elas tinham que ser livres e elas tinham que fazer tudo o que elas quisessem, coisas que vão contra a natureza delas mesmas, né? Contra a natureza de nós, mulheres, assim como dos homens também, né? A masculinidade, ela não é algo que eles pregam como algo tóxico, algo perigoso, e na verdade é o que fez, né, com que a gente crescesse e construísse, né, muitas coisas no nosso planeta, na nossa vida, né? Eles têm aquele instinto protetor que deveria ser preservado, e hoje a gente vê aí
países, principalmente na Europa, aí, em que essa desconstrução chegou a um tal ponto que algumas etnias que mantiveram-se fortalecidas nisso e apoiam essa desconstrução justamente porque isso abre espaço para que eles assumam o controle, né? E aquela coisa de colocar na cabeça das pessoas que para não terem, né, filhos, não construírem famílias. Então, tudo isso, a gente vê isso muito repetido, principalmente pelos jovens hoje em dia, né? E eles não percebem que aquilo foi colocado dentro da cabeça deles, que não é algo que seja natural da gente, né? E mesmo assim, no vídeo passado eu falei daquele estudo, né, que a geração atual, ela é menos inteligente, né? A primeira que é menos inteligente do que a anterior, mas muito por conta desses tais avanços que a gente acha que a gente teve. Hoje em dia, o jovem ele não precisa pensar, né? Então, tudo que ele tem dúvida, o que ele faz? Ele vai no Google, ele vai na inteligência artificial. Então, isso vai, não tem aquele esforço de você fazer os próprios raciocínios, criar argumentos, pensar. Eles estão com tudo ali, né? Tudo ali. Fora as manipulações que a gente sabe, a doutrinação em universidades, tudo isso vai impedindo que se desenvolva um pensamento crítico, que se pense pela própria cabeça. E aí o que acontece é que a gente vai vendo uma geração aí que parece que vai atrofiando, né? Todas as habilidades naturais, todos os nossos processos naturais, né? Isso vai criando, a gente, se fosse algo bom, a gente não veria hoje uma geração com tanto problema de depressão, né? De ansiedade. Então, será que tudo isso que foi feito até agora foi bom realmente? Porque a gente está vendo aí que não está sendo uma coisa positiva para a geração atual e mesmo tem muitas pessoas que entraram nessas narrativas e não são pessoas que estão aí felizes, que ficaram bem com essa nova ideia aí que tentaram implantar, né? Essa desconstrução do que veio, do que sempre foi do que sempre deu resultados bons e positivos, do que sempre trouxe uma base forte, né? A família, hoje se fala tanto contra a família, mas e esses que falam, né? Quando você vê, né? Se a gente vê o palco deles, né? Eles pregam uma coisa, mas na vidinha íntima deles, é exatamente o oposto que eles vivem, né? Então é assim, o que eles querem para os outros, né? Para manipular, mas para eles usam sempre o que sempre dá certo, as fórmulas que sempre deram certo e que são o melhor realmente para a vida de todo mundo. Então a gente fica aí, né? O quanto nós evoluímos, né? E essa coisa do cérebro mesmo, você não. Hoje em dia eu acho que a televisão ela é uma ferramenta de hipnose coletiva. Você conversa com certas pessoas e por mais que você argumente, tente mostrar que o que ela está falando não é nem coerente com o que ela vive, é impressionante como elas repetem tudo o que a televisão fala. Elas não param para pensar, elas ficam repetindo, repetindo. Então, eu acho que é uma ferramenta realmente de hipnose coletiva, né? Então, assim, quem deixou de assistir foi quem despertou e conseguiu observar as coisas e fazer uma análise mais crítica, né, de tudo que a gente está vivendo aqui, né? E é triste, né, ver isso, né, que está acontecendo. E uma coisa e quando eu falo aqui das arenas, né, porque o mundo sempre, o sistema, em todo e qualquer século, sempre usou do artifício do pão e circo, né? Então você distrai a massa para que eles não percebam o que essas manipulações, né? As janelas de Overton se movendo. E hoje nós estamos num momento assim de pão e circo extremo, né? Estamos aí meio à Copa do Mundo.
Nosso país passando por tantos problemas gravíssimos, sérios, um momento assim de tantos absurdos acontecendo, de tanta injustiça acontecendo. E é triste a gente ver que as pessoas vestem a camiseta, né? A camisa do país, com as cores do país, para torcer para um jogo de futebol, para né, tudo. E se você, eu, por exemplo, não assisto, não tenho o menor interesse. E, e eu sou, e quem não, e muitas pessoas que eu conheço hoje em dia também não vê mais sentido, porque a pessoa veste a camisa, né, fica ali torcendo, se descabelando por um jogo que, se perder, se ganhar, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Isso não traz nenhum benefício para o país. Agora, ela não tem coragem de colocar a mesma camiseta para defender, para ter a coragem de se posicionar e defender coisas que vão realmente mudar a vida dela e de todo mundo. Porque aí o país está indo aqui à bancarrota e as pessoas estão aí torcendo por um jogo de futebol que não vai fazer nada e não se posicionam e não se movimentam, não tem a coragem nem de assumir a própria opinião. Né? Às vezes quem tem essa coragem de assumir a opinião, muitas vezes é chamado de né, conspiracionista, de não sei o quê, de radical e não sei o que lá, mas pelo menos a pessoa tem a coragem de assumir e se posicionar e lutar por algo que ela acha que é justo. Independente, tem gente que está num outro espectro político, pensa diferente de mim, mas se a pessoa ela age de uma forma correta, ela é coerente com o que ela está defendendo, embora eu não concorde, ela está no direito dela, mas ela vive o que ela prega, aí sim. Agora, o que a gente vê é muita gente hipócrita aí que prega uma coisa e vive outra. Né? Aquela coisa de que a pessoa fica aí sinalizando virtude, aquela pessoa que quer o bem de todo mundo, que quer igualdade, não sei o quê, desde que seja com o dinheiro dos outros, né? Que seja o outro que vai resolver. Ela não se mexe e não move uma palha das coisas que ela vive para contribuir. Ela quer que os outros resolvam. Né? Então, eu acho que e muitas vezes a gente que se posiciona e tem essa coragem, né? Porque muita gente não se posiciona porque tem medo de ser mal interpretado, porque tem medo de ser cancelado. Então, assim, você acha que se você está num círculo de família ou de amigos que não conseguem respeitar uma opinião divergente, né? Infelizmente, isso é um problema deles, não seu. Né? A gente também não pode, e não é por isso que você não vai conviver com as pessoas que pensam diferente. Só que nem por isso você tem que sempre ficar ali, ocultar a sua opinião, né? Você tem que respeitar as opiniões divergentes, mas você não pode ser covarde de não se impor porque você está preocupado se os outros vão pensar isso ou aquilo de você, porque isso é um problema da pessoa, não é um problema seu. Se essa pessoa não consegue respeitar a opinião diferente dela, é algo que ela tem que trabalhar nela, né? É algo que ela precisa aprender, que ela precisa evoluir. Então, eu acho que nós estamos num momento agora que é importante que a gente realmente trabalhe para se melhorar como ser humano. E a gente está tendo muita oportunidade, porque a gente está num momento assim caótico e é um momento que a gente tem assim muito mais oportunidade de aprendizado, de lições e de se trabalhar, inclusive do nosso controle, né? Essa coisa de realmente conseguir conviver sem querer desejar o mal para os outros, porque a gente vê que esse pessoal aí que não consegue argumentar, eles carregam uma raiva, né? Uma agressividade contra o outro que pensa diferente e que argumenta e eles não conseguem rebater, então eles querem agredir. Então, assim, a gente está tendo muita oportunidade aí de evoluir e de trabalhar esses nossos aprendizados e dessa forma realmente evoluir.
porque até agora parece que tem uma boa parte aí que parece que não aprendeu nada, né? Então, que fica aí essa reflexão para a gente observar e para a gente realmente assumir o controle da nossa vida sem permitir que outras pessoas interfiram no nosso processo, da gente fazer o que ressoa com o nosso coração, sem medo de que os outros possam pensar ou não, né? A cada um segundo as suas obras. Então é assim que a gente tem que se conduzir, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.